Programa Bom Astral, Jornal dos Bairros. Temos o prazer de estar aqui hoje na clínica Dr. Nelson Coelho, né? Ele que faz um trabalho bacana de dermatologia, alergologia e tratamento de obesidade, que fica aqui na rua Dr. Bueno 167. Seja bem-vindo ao nosso programa, Dr. Nelson Coelho. É um prazer estar aqui com você e a gente está aqui sempre à disposição de vocês. Doutor Nelson Coelho, nós tivemos aí a pandemia, né? Passamos por diversas crises. E o doutor Nelson Coelho já está há 44 anos. E vocês podem ver aqui, né, através das imagens da nossa produtora Isadora Oliveira, aqui a premiação dos troféus Destaque, sempre um médico renomado, fazendo um trabalho de excelência aqui em Macaé. Eu agradeço e realmente é uma longa estrada, 44 anos. Estamos aqui, começamos com dermatologia, só tinha praticamente eu e mais um colega fazendo dermatologia em Macaé, isso há muitos anos atrás. Depois eu precisava de um alergologista para me dar suporte, não tinha em Macaé. Então foi quando a gente começou a fazer as especialidades que havia necessidade em Macaé na época. E fomos fazendo uma atrás da outra, né? Fizemos a dermato, começamos com dermato, fizemos a alergologia, depois cirurgia dermatológica, fizemos medicina interna e medicina do trabalho. E exerci uma função de perito do Estado durante muitos anos, até me aposentar aqui em Macaé. E tem um trabalho também de tratamento de obesidade. E o tratamento de obesidade surgiu lá há muitos anos atrás. Aliás, foi uma coisa curiosa, porque foi a título de ajudar uma paciente que me desafiou a fazer o emagrecimento dela, e a gente começou a pesquisar e ver como poderia fazer, e aquilo foi crescendo, e a obesidade passou a ser também realmente uma grande procura aqui no nosso consultório. Sim, por exemplo, o trabalho de dermatologia, quais são os clientes que te procuram, quais são os maiores problemas, qual a dica que você pode dar para os nossos telespectadores? Olha, problemas de pele são os mais diversos possíveis, né? Tem aquelas doenças mais frequentes do dia a dia, que é uma doença infecto-contagiosa. Tem uma doença, no caso a escabiose, por exemplo, é uma doença que aparece muito, as micoses aparecem muito também. Os problemas de couro cabeludo, problemas de cabelo, queda de cabelo também é uma doença. E doença de unha. Essas doenças são mais frequentes, mas tem as doenças raras. A gente pega de vez em quando aqui doenças que você não vê no dia a dia, é muito difícil até você te encontrar como dermatologista. Então, são as doenças mais frequentes, a gente pega no mais frequente no dia a dia, e de vez em quando as doenças mais raras de dermatologia. Uma dica que o senhor pode dar assim para a mamãe, quando as crianças vão na praia, né? Que muitas vezes tem ali o cachorro que pega uma doença, qual a dica que o senhor pode dar? Olha, a doença de areia de praia é muito frequente. Não só de areia de praia, mas areia às vezes de colégio, quando tem areia de parquinho. Quando a mãe leva a criança, geralmente ela pode pegar uma série de doenças com areia. Então, a gente pega muita doença aqui, inclusive a larva migrans, que é uma doença muito frequente aqui, pegar a larva migrans. Então, o que acontece é muito complicado, porque a areia terra sempre vai ter, principalmente porque os animais não tem como. Os animais sempre estão circulando nessa região, então os dejetos dele transmitem essas doenças. Então o que acontece é que é importante que quando a doença, se aparecer algum sinal, alguma irritação na pele, a mãe procurar logo o dermatologista, o profissional, para que ele interrompa esse quadro logo na fase inicial, porque muitas vezes a gente pega uma doença aqui já bem avançada. E que os profissionais fiquem atentos, né? Que a gente observa que os profissionais às vezes deixam passar algumas doenças. Eu atendi uma paciente aqui de Casimiro de Abreu, que estava com uma larva migas bem disseminada na perna, e foi encaminhada para mim para a gente fazer um teste alérgico. Só que não era teste alérgico, era larva migas mesmo. Então a gente passou logo o remédio e deu uma orientação sobre como ela pode ter adquirido aquele quadro, e à medida que a gente orienta e explica o que acontece com aquela doença, como é que ele pegou aquela doença, como é que poderia fazer até para evitar, o paciente fica sabendo, conhecendo e passa para os seus familiares.
Então, uma fonte interessante é o próprio paciente para orientar os seus familiares a evitar uma doença ou a se prevenir, ficar esperto, ficar atento para não adoecer. Então, mamãe, uma dica aí, né, aqui do Dr. Nelson Coelho, pegou lá aquela micosezinha, vem logo no dermatologista e aqui no Dr. Bueno 167, aqui no centro de Macaé. Vamos falar também um pouco de alergologia. Essa aí é uma coisa que tem muitos pacientes aqui. Nessa época fria, então a incidência aumentou muito. É o que é o maior? Eu pego muito quadro de infecção respiratória alérgica aqui, de natureza alérgica. No caso, a alergologia é respiração. A alergologia pega pele, né? Pega pele, as doenças alérgicas de pele, e pega a doença respiratória também. Então, muitas vezes a criança fica com um aparente resfriado que não melhora, que passa sempre, vai ao pediatra, de repente é o tratamento sintomático e daqui a pouco volta e fica repetido. O problema é da repetição do quadro. Entendi. Então, de repente, não é um vírus e, de repente, não é uma bactéria, de repente é alergia respiratória mesmo. Eu vejo muitos casos aqui. Então, a gente faz o teste alérgico, faz o exame de sangue, nos 2 exames a gente fecha o diagnóstico de quadro alérgico, então a gente vai começar a fazer uma hipossensibilização desse paciente, que é uma vacina própria, a longo prazo, para se normalizar o sistema imunológico dele e o paciente deixar de entrar em crise mais lá na frente. É um tratamento da raiz da doença alérgica. Porque não adianta passar só a medicação para os sintomas. O importante é ver a raiz do problema, ver qual a natureza daquela infecção. De repente é um alimento que está fazendo aquilo, você tem que cortar aquele alimento, senão não vai melhorar. Então, o tratamento sintomático é um tratamento que pode ser feito na primeira instância ou segunda, mas pode ser feito quando necessário, mas o fundamental é descobrir a origem do problema alérgico, o que está provocando e tratar aquela etiologia, né? Ver o que está fazendo. Se nós descobrimos que, por exemplo, dá um exemplo aqui, se o leite de vaca é o responsável por aquele quadro alérgico, a gente corta o leite de vaca, não vai poder ser usado. E a gente faz o teste alérgico aqui, confirma que é o leite de vaca, não vai poder usar. Se usar, ela vai ter sempre crise. Então, não é o caminho é afastar o que faz mal e normalizar o sistema imunológico através de uma vacina hipossensibilizante que nós temos aqui. Tá vendo aí? Vocês é uma dica importante. Falamos sobre dermatologia, alergologia. O Jonas Folli está um pouco gordinho, né? Aí a gente vai procurar o Dr. Nelson Coelho. O que ele vai passar para a pessoa que está além do peso, principalmente nessa pandemia, né, Isadora? Pois é, eu costumo dizer o seguinte, para emagrecer alguém é um triângulo. São 3 pontas. Uma ponta seria a mudança de hábito alimentar, não tem jeito. A pessoa não pode comer aquilo que comia antes, que aquilo que engordou e que levou o indivíduo daquela situação de obeso, ele vai ter que mudar. Essa mudança vai ter que ser feita. Mudança de comportamento alimentar. Então ele vai ter que fazer uma dietazinha restritiva, hipocalórica, e sempre atento a essa dieta. O segundo item é a atividade física. Sem atividade física não há como conseguir emagrecer um paciente. Não tem como. Esse também é um grande problema que eu tenho, que as pessoas às vezes não têm tempo de fazer atividade física. Então, algumas pessoas estão obesas, mas também tem uma enfermidade que não permite que ele caminhe, que ele faça uma atividade física. Aí é mais difícil ainda, porque é uma dieta mais restritiva ainda de caloria. E o último ponto desse tratamento seria o auxílio medicamentoso. Nós temos que fazer o uso de medicamento. O paciente tem uma compulsão por alimentação, ele tem que fazer um medicamento que segure essa compulsão, que corte essa compulsão dele. Se ele é ansioso e transforma tudo em comida, a ansiedade dele em comida, tem que consertar essa ansiedade dele. E às vezes a gente usa um termogênicozinho, um moderador de apetite para segurar também. Então é uma fórmula que nós usamos, que tem alguns componentes que vão auxiliar bem o indivíduo a mudar seu hábito alimentar e ter também mais ânimo para fazer uma atividade física. Poxa, que bom!
Que legal, abrange, né, 3 situações: dermatologia, alergologia e tratamento de obesidade. Então, nós estamos fechando aqui hoje uma parceria aqui com o Dr. Nelson Coelho. Nós vamos fazer o antes, o durante e o depois, né? Porque durante essa pandemia aí a gente se engordou um pouquinho de fazer essa parceria, e a gente vai estar aqui sempre, aqui todo mês, aqui fazendo uma entrevista, batendo um papo, vamos fazer aqui com o Dr. Nelson Coelho uma dica também, uma dica de saúde aqui do programa Bom Astral. E hoje é um dia especial, tá toda a nossa equipe, nossa produção, no dia 27 de outubro, Dr. Nelson Coelho, a sua esposa, né, que tive o prazer de conhecer ali. Como é que é o nome dela mesmo? Eliette, mandar um alô, um abraço para Eliette, né? Já tem quantos anos de casados? 27 anos. 27 anos de casado, a Eliette, né? E nós tivemos aqui com ela ali, junto com a Mariá, junto com a Janeine, né? Ali no tênis clube, e pediu carinhosamente que nós viéssemos aqui fazer essa entrevista, fechar essa parceria com o Dr. Nelson Coelho. Com certeza uma parceria forte aqui do programa Bom Astral, do Jornal dos Bairros, que completou 20 anos, e no dia 27 de outubro vai estar o Dr. Nelson Coelho, a sua esposa Eliette, né? E convidados ali para receber a premiação oficial. E hoje, simbolicamente, nós vamos estar aqui entregando aqui ao Dr. Nelson Coelho essa placa aqui, ó, essa linda placa, que o senhor possa guardar com muito carinho, tá bom? Que diz assim, ó: Dr. Nelson Coelho, dermatologia, alergologia e tratamento de obesidade. Através de pesquisas realizadas na população de Macaé, foi eleito destaque 2022 pelos relevantes serviços prestados à sociedade nos seguintes quesitos: excelência no atendimento, competência, credibilidade e responsabilidade social. Que o senhor possa também guardar com muito carinho, que possa ficar aí, né, junto a essas outras placas que o senhor tem. Como que o senhor recebe essa premiação, doutor? Eu me sinto muito feliz em receber essa premiação, porque eu sempre disse, né, nas outras ocasiões, que antes de tudo é um grande estímulo para que a gente continue melhorando e estudando e fazendo mais as especialidades, aprimorando, com aprimoramento em cima das especialidades, e fazendo aquilo que eu acho muito fundamental no tratamento com o paciente: explicar ao paciente o que ele tem. O paciente, quando ele sai do consultório, ele tem que saber o que ele tem. Nós temos que explicar, mesmo que a gente leve um pouco mais de tempo, e que ele saiba bem a sua doença, porque ele ajuda também no tratamento nesse caso. Então, para mim, é um grande estímulo para continuar, e depois de uma longa caminhada, a gente pretende ainda continuar mais alguns anos atendendo a população de Macaé e do entorno de Macaé, né? A região aqui ao redor de Macaé. São 44 anos, né? Que vem, mais 44 anos. Difícil, mas se vier mais uns 15 anos aí, está muito bom para mim. Parabéns, doutor, que o senhor possa guardar com muito carinho. Obrigado pela entrevista, que Deus abençoe sempre. Eu te agradeço, e que Deus acompanhe vocês também, que dê um dia de bom trabalho para todos nós. Jornal dos Bairros, programa Bom Astral, direto aqui da clínica Dr. Nelson Coelho. Valeu. Programa Bom Astral é show! Que a gente gosta mesmo é de assistir você. Nós também somos telespectadores da sua vida. Interior TV. A gente faz pra você. A gente faz pra você.